Oi, oi, tudo bem? Eu vim conversar um pouquinho com vocês, esclarecer algumas coisas sobre a minha saída ou não da guarda, né? Pra quem tá acompanhando aí há mais tempo, sabe que eu andei falando, eu quero sair, eu quero sair. E ontem eu recebi uma pergunta, eu achei bem curioso, que é uma pessoa que eu não conheço, num comércio que eu fui. Ela perguntou, e aí, já saiu da guarda? E eu perguntei pra ela, né? Falei, você assiste? Onde você viu? Ela falou, eu assisto lá no seu canal, é fulano, que é uma conhecida nossa, postou, e eu fui lá ver. E aí me deu vontade de vir gravar esse vídeo, porque eu acredito que deve ter outras pessoas também, além dessas duas que me perguntaram, né? Talvez vão ficar assim, naquela incógnita, né? Saiu ou não saiu? Até porque, pra mim, esse canal virou parte do meu processo terapêutico, então eu gosto de registrar as coisas que vão acontecer nessa jornada de autoconhecimento que eu estou vivendo ainda, né? Então, para quem já acompanha, vai lembrar, né, que eu fiquei de atestado e depois eu entrei de férias e hoje é o meu último dia de férias. Amanhã, dia 13, é o dia de voltar ao trabalho, né, depois de quase um ano fora da instituição. Agora eu consigo falar sobre isso com tranquilidade e com consciência também, porque naquela época eu tava assim, bem perdida e bem, como que eu posso dizer, meu estresse emocional tava muito alto, sabe? Eu tava assim, completamente sem condições de falar sobre isso. Eu enfrentei um momento assim de realmente não conseguir tocar nesse assunto. Se amigos falassem, não faz isso, não sai, eu já me exaltava, sabe, já começava a falar alto, eu não queria que ninguém tocasse nesse assunto comigo, porque na minha cabeça estava decidido que eu ia sair mesmo. E aí eu saí do Instagram, né, e eu fiquei realmente vivendo nesses últimos meses e foi muito produtivo. Ontem eu tive uma conversa com a psicóloga da medicina do trabalho e eu contei todo esse processo para ela e foi muito bom, muito produtivo. E eu tô tranquila para voltar e eu queria, na verdade eu quero falar como que foi, o que que aconteceu para eu ficar nessa louca de sair, né? Então vamos lá. Quando eu entrei na guarda, eu tava no pior momento da minha vida, eu tava assim no fundo do poço. Eu tava na faculdade e eu não era diagnosticada, né, do transtorno de ansiedade, eu não tinha ideia de que eu tinha essa doença. E juntaram muitas coisas difíceis, né, na minha vida. Meu marido tinha acabado de ir embora para outro estado, para outra cidade de Minas por causa do trabalho. Eu estava formando na faculdade e eu estava num curso de formação da guarda e tudo era muito pesado. E para piorar, eu tinha ansiedade, não sabia, então eu tinha crise de pânico. E quando você tá assim, você começa a achar defeito em tudo, a vida é ruim, você não consegue entender que é você que tá doente, né? Você vai achar que essas coisas que você tá sentindo são produto do meio que você tá. Então, assim, eu já entrei na guarda mal, né? Então, tudo eu tinha raiva de lá, da faculdade, porque eu odeio esses lugares, eu não queria ir pra faculdade, eu não queria ser guarda, eu já quase desisti várias vezes dos dois, graças a Deus tive pessoas que não me deixaram desistir. Foram verdadeiros anjos na minha vida, assim, eu sempre aparecia nas horas mais oportunas, quando eu tava indo lá na diretoria pedir pra sair, a pessoa vinha, não sai. Então, depois que eu tive o diagnóstico, hoje eu consigo ver que tudo que eu vivi nesses dois lugares, né, na faculdade e no meu trabalho, foram coisas causadas pela ansiedade. Tanto que eu acho que eu tenho que fazer um vídeo depois contando coisas que já aconteceram comigo no meu trabalho. E por causa da ansiedade, na época eu não tinha consciência, hoje eu olho pra isso e eu falo, gente, tudo podia ter sido tão mais fácil pra mim, sabe? Mas enfim, com isso, com essa, não é raiva, mas é um sentimento muito, muito ruim sobre o meu trabalho, eu comecei a desculpa, eu comecei a querer dar um jeito de sair,
de lá de qualquer jeito, né? Se eu não podia, porque, né, eu tenho minhas dívidas, tenho coisa para pagar e eu preciso de salário, então eu não poderia sair, simplesmente vou pedir exoneração e vou sair. Isso eu falo assim, há anos que eu estava vivendo já essa necessidade de sair de lá. E na época, a solução que eu tinha era passar em outro concurso. Hoje eu vejo que isso não iria resolver nada, mas na minha cabeça era a alternativa que eu tinha, fazer outro concurso e sair dali, porque pra mim o problema estava ali, né? Eu ainda não sabia que o problema estava em mim. E eu estudava para o concurso, e era aquela pilha de eu preciso passar, eu preciso sair daqui. E eu convivia com muitas pessoas que tinham esse mesmo pensamento, então acaba que vai ficando mais intenso, sabe? Quando você tá no meio de um grupo que faz alguma coisa, você fica igual. Então, se a pessoa tá desesperada, você também fica desesperado. Eu acho que bate aquele sentimento, tipo assim, nossa, todo mundo indo embora, eu tô ficando aqui. E eu tava estudando muito, muito, muito. Tanto que o meu diagnóstico veio pouco depois da última prova de concurso que eu fiz, que foi da Polícia Civil na época. E depois do diagnóstico, eu tive essa ideia de fazer o canal para alertar as pessoas, né, sobre as consequências do transtorno de ansiedade, porque muita gente não sabe que tem assim como eu, então eu me senti no dever de compartilhar isso com as pessoas. E estudando para fazer o meu canal, eu descobri que dava para ganhar dinheiro com a internet. E eu nunca fui de entrar assim numa coisa sem ler tudo sobre antes. E aí eu comecei a estudar muito e fui vendo que tinha várias alternativas de ganhar dinheiro na internet. E eu comecei a depositar a minha confiança naquilo. E na mesma época também eu entrei na Mary Kay de novo, porque eu já fui consultora há alguns anos. E eu amo fazer isso, então eu voltei. Hoje é por hobby, mas na época eu pensei, nossa, é uma forma também de eu conseguir sair. Então eu comecei a pegar várias coisas, né, a captar várias formas que eu poderia ter uma nova fonte de renda para eu poder abandonar meu emprego. Então tudo que eu via que tinha potencial de me tirar do meu trabalho, eu pegava e tipo, isso aqui também é uma chance de eu sair de lá. E isso foi assim, um grande erro, porque eu me envolvi com muitas coisas e a minha cabeça ficou a mil. E não tem como você, ter sucesso em nada se você não concentrar. E eu comecei a ficar com muita ideia, muita coisa na cabeça, e eu não conseguia pôr nada em prática. E eu comecei a iniciar pessoas na Mary Kay, comecei a fazer carreira, e eu fui percebendo que aquilo ia me desgastar muito. Então eu já dei um passo atrás e falei, eu acho que eu não quero ser diretora. E aí eu fui estudando na internet e fui vendo quão tóxico é o mercado do marketing digital, né? Para você ganhar dinheiro, às vezes, talvez você tenha que enganar pessoas, e isso não é uma coisa que eu faria por dinheiro, sabe? Eu nunca teria coragem de passar por cima de valores inegociáveis meus para ganhar dinheiro. Então, comecei a ficar na dúvida, e com isso eu comecei a ficar inerte, comecei a ficar parada, eu não conseguia pôr nada em prática. Então eu comecei a aceitar isso, sabe? Eu comecei a querer ficar quieta, comecei a querer não fazer nada para eu entender o que estava acontecendo dentro de mim. E graças a Deus isso foi acontecendo. E no último mês das minhas férias, eu finalmente descobri o que é descansar e não ter nenhum projeto mirabolante na cabeça, sabe? E com essa paz eu fui entendendo que minha garganta tá ruim. Com essa paz eu fui entendendo que tudo que eu passei até esse momento era a ansiedade agindo no meu lugar, né? Começou antes do diagnóstico, então tudo que eu conheço da vida era a visão de uma pessoa com ansiedade. E eu decidi parar um pouco, sabe? Igual até dei um exemplo para a psicóloga, dizem, né, que cada pessoa nasce uma folha em branco e cada um vai escrever a sua história, né, no livro da vida. Eu falei com ela que eu sinto que eu já nasci uma folha rabiscada. Eu nunca tive um momento de não fazer nada, de não preocupar com nada, sabe? Fazer o que a maioria dos brasileiros fazem.
trabalhar, chegar em casa, tomar um banho e ir descansar e ficar com a família, ver novela, que seja. E aí eu entendi isso e foi maravilhoso, porque assim, a minha vida mudou depois que eu entendi isso. E aí eu comecei a tirar da minha vida tudo. A única coisa que eu quero deixar por enquanto é o meu emprego. Eu não sei ainda se eu vou sair ou não, mas seja como for, não vai ser agora. Isso aqui não é uma coisa falando assim, eu não vou sair da guarda. Nem que, eu quero mesmo ficar, eu vou voltar. Não é isso. Eu ainda não me identifico com a profissão. Eu entrei nela assim, né? Vamos dizer, não de olhos vendados, mas na época ela não era o que é hoje, né? Ela ainda não tinha se tornado esse caráter de polícia. E eu não sabia da doença, então quando eu entrei eu era outra pessoa e a instituição era outra. E agora a instituição é outra e eu sou outra também. Então eu quero realmente parar, sabe? Parar com tudo. Eu tô excluindo tudo da minha vida, tirando Mary Kay, que eu ainda tenho como hobby, mas eu não divulgo, eu não ofereço, eu simplesmente tenho o estoque na minha casa e quando alguma cliente me pede eu entrego, sabe? Mas não é uma coisa que eu tô fazendo assim ativamente. O canal também ficou parado, né? Vocês devem ter percebido que eu não tenho postado vídeos lá, apesar de ter vídeos gravados. Eu tenho outros vídeos que estão aqui, eu não editei, eu simplesmente estou me permitindo ficar mais na minha, sabe? E é mesmo para entender isso, né? E aconteceu uma situação recentemente, faltou ar. Eu vi umas fotos de um evento que teve na prefeitura e eu vi fotos dos meus colegas de trabalho, né? E quando eu vi isso, pela primeira vez em 8 meses eu senti saudade. Quando eu vi as fotos, eu senti assim, nossa, eu queria estar lá. Foi bom e eu falei, nossa Deus, obrigada por eu não ter pedido exoneração e destruir minha vida. Eu fiquei grata, eu senti vontade de estar lá. E aí eu fiquei feliz porque eu falei, isso é bom sinal, né? Tá chegando a hora de voltar, então vai ser tranquilo. E no dia seguinte eu fui fazer uma corrida com uma pessoa na praça e lá fica o meu antigo local de trabalho, dentro dessa praça. E quando eu passei lá na frente, que eu vi as viaturas estacionadas, que eu vi o lugar, foi assim, automático, bateu uma coisa ruim em mim, sabe? Aquele sentimento ruim de eu não quero voltar, meu Deus, socorro. E eu falei com a pessoa, falei, engraçado, ontem eu tava com saudade de voltar, foi só eu ver que já me deu um negócio ruim de novo. E aí a pessoa falou, mas você tá sendo ingrata, porque... é aquele papo que deixa a gente pior ainda, né? Porque a gente não queria sentir isso, mas aí eu fiquei com raiva, falei... Achei tudo muito contraditório, o sentimento foi muito contraditório. Eu levei isso pra terapia, falei com a minha psicóloga isso, né? Que eu não tava entendendo o que eu tava sentindo. Ao mesmo tempo que eu queria muito voltar, que eu tava com saudade, eu tava querendo ter um distanciamento. Por exemplo, quando eu passo na rua e vejo uma viatura, eu evito fazer contato visual pra eu não ter que cumprimentar quem quer que esteja dentro da viatura, por exemplo. E aí ela disse que isso é normal, por quê? Nossa mente tem a tendência de nos proteger, né? A função da nossa mente é nos proteger. Então ela disse que, por mais que eu tava com esse sentimento bom, de saudade, de querer voltar, quando eu passei lá no meu antigo local de trabalho, que eu vi tudo aquilo, o lugar que eu entrava, as coisas do jeito que eram antes, automaticamente a minha mente já me preveniu. Ela me mostrou, tipo assim, olha, fica longe daquele lugar, porque ali você sofreu muito. E aí ela te dá essa sensação pra você não voltar pra lá, porque lá te fez sofrer. Ela falou comigo e eu concordei com ela que não vai ser a mesma experiência, né? Quase 1 ano depois, eu não sou a mesma, o meu local de trabalho não é o mesmo. E eu comecei a relação com o meu trabalho de uma forma muito difícil, muito ruim, porque eu estava doente e não sabia. Então, todas as experiências que eu tive no meu trabalho até hoje foram a ansiedade agindo no meu lugar. Eu não sei como é eu estar bem trabalhando lá, né? A minha relação com o meu trabalho foi construída em cima de muito transtorno, de muita dor, de muita raiva. Então eu não sei como é.
E aí ela falou isso, que eu vou ter que ressignificar essa minha relação com o meu trabalho, que eu vou ter... É como se eu estivesse entrando no novo emprego, sabe? Vai ser tudo do zero. Até o meu uniforme vai ser novo, porque mudou o uniforme, eu vou comprar um uniforme novo hoje. Então, vai ser bem isso, sabe? É como se eu estivesse entrando no novo emprego e eu vou conhecer o que é o meu local de trabalho sem estar doente. Graças a Deus eu vou ter essa oportunidade de retornar com uma visão de mundo diferente, uma visão sobre mim mesma diferente, uma visão sobre o meu trabalho diferente. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito rica. É igual a psicóloga da medicina do trabalho ontem falou comigo. Isso não é uma volta definitiva, isso não é uma coisa que eu vou poder falar hoje, assim, eu vou sair mesmo, eu não vou. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu tenho vontade de sair, mas eu não sei o que vai acontecer nesse caminho, né? Eu vou voltar a trabalhar agora e eu não sei, realmente eu não sei. Eu tô até um pouco ansiosa, vai ser uma experiência bem diferente. E o que mais importa é que, mesmo que seja o caso de eu sair um dia para fazer o que tiver que ser, pelo menos não vai ser da forma que seria, sabe? De eu surtar e falar, eu cansei, eu quero sair daqui, eu quero pedir exoneração hoje. Ia ser uma atitude, né, feita na emoção e seria péssimo pra mim. Eu não podia sair naquele momento, mas o meu estresse emocional tava tão grande que eu ia cometer uma besteira de sair. E agora, quando eu sair, se eu sair, não vai mais ser as minhas emoções saindo. Vai ser eu pedindo para sair voluntariamente, consciente, tendo preparado o terreno antes, né? Não vai mais ser uma coisa impulsiva. Se eu tiver que sair, vai ser uma escolha minha e não mais da ansiedade. É isso. Só queria dar esse retorno para vocês. Eu acho que, querendo ou não, a gente fica curioso para saber o desfecho, né? Então eu vim contar, até para registrar também esse momento que eu tô vivendo. É isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!